Solta a voz aí. Pra que ser o melhor em tudo? E se ao invés de você ser a sua melhor versão, você ser a versão que dá pra ser naquele momento específico da sua vida? Ao invés de se tornar um obcecado, um completo lunático com absolutamente tudo, você simplesmente não faz algo que possa te dar um certo prazer, uma certa distração, sem se preocupar, sem se transformar num neurótico obsessivo por aquele assunto. Nesse vídeo vamos rejeitar a alta performance e abraçar a mediocridade. Tá, isso aí eu tô, mano. Tô 35 anos nessa daí, né? O CR7 deu dislike. O negócio é o seguinte, eu quero contar uma história pra vocês, pra contextualizar aqui a ideia geral desse vídeo. Há cerca de um ano, O Luigi virou coach? Não, pô, virou coach não. Tá dando a good dele aí, vamos ver qual que é a good dele. eu resolvi começar a correr. Começou com uma caminhada que foi evoluindo e se transformando lentamente numa espécie de corrida. Eu nunca tinha corrido na minha vida e nesse início de jornada eu comecei a acompanhar alguns perfis que falavam e tratavam sobre corrida. E sinceramente, eu não imaginava que um nicho de conteúdo poderia ser pior do que o nicho de política. O nicho de corrida é simplesmente uma máquina de gerar consumidores desenfreados que precisam comprar absolutamente tudo, do mais caro para poder fazer um exercício que do ponto de vista biológico, digamos assim, é o mais natural possível. Correr, o oceano você corre. Talvez seja o primeiro exercício da história da humanidade. Ele é correr e pular. Ou você se torna um maníaco consumista, ou você passa por uma espécie de frustração porque você começa a se comparar com todos esses influencers. Porra, tem isso? Uma indústria da corrida? Tem isso? Da corrida a pé? Pior que, mano, que eu vejo meus stories assim, né, mano? Um monte de. Tem uma galera que sempre posta assim, meus primeiros 2 quilômetros. E aí é tipo assim, nos eventos no meio da rua, e aí cada um tem seu coletinho com seu número, e aí ganha, sei lá, uma medalha, assim, uma medalha de 2K, 2 quilômetros, assim, né? E aí posta a foto nos stories que acorde domingo de manhã e vai lá correr. Pô, se pá, até meu irmãozinho já entrou nessa daí. Meu irmãozinho corre às vezes lá, mas eu nunca vi esse economia da corrida. Glamorização. Corrida gourmet? Nunca vi, não, cara. Tipo qualquer nicho, né? É. Acordam muito cedo, correm muito rápido, fazem longas quilometragens todos os dias e de repente eles já estão mesclando corrida com natação, com bike, enfim. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, isso daqui vai me deixar completamente paranoico. Eu só quero correr, eu só quero, sei lá, ter uma atividade cardiovascular, nada mais e nada menos. Mas, mesmo assim, mesmo eu, Luigi, no alto dos meus 36 anos até na época, eu fui lá e baixei um aplicativo chamado Strava. O Strava é um aplicativo que ele mede a sua velocidade, quantos quilômetros você fez no dia. E ele tem, assim como tudo na internet, em se tratando de redes sociais, aplicativos, uma gamificação, no sentido de, ele vai te apontar ali o seu melhor tempo, olha, parabéns, esse é o seu tempo mais rápido, esse é o seu segundo tempo mais rápido. E, sem perceber, eu comecei a cair nessas armadilhas da performance. Caiu no bait. Essas corridinhas da rua são pagas. Ah, não. Essas dos numerozinhos lá, da medalha, são pagas? 50, 100, 200 reais às vezes. Ah, não. É mentira. Não acredito, Ed. Vocês estão de meme. Quer dizer que meu irmãozinho pagou 200 conto pra correr? 50 conto? Mano, eu acho que não, porque meu irmãozinho ele é meio assim, ó. Meio muquirana. Meio muquirana. O bicho não gasta dinheiro, não. Tem tênis, smartwatch, fone Bluetooth. De bike é mais caro ainda. Eita, laíra. Não, de bike eu já vi, tem um lifestyle mesmo, né? Eu percebi que eu tava ali na correria mesmo, né? Não, literal, para melhorar o meu tempo. Eu queria correr mais rápido que no dia de ontem. E eu comecei aquilo, começou a acordar e correr. Aí até que eu atingi meu melhor tempo. Aí até que eu atingi os 5 km abaixo dos 30 minutos. E aí eu falei, meu Deus, aonde eu pretendo chegar com tudo isso? Qual é o ponto disso aqui de eu ficar me matando todo santo dia, preocupado, sabe, vendo se o tênis, a roupa, se eu tenho que comprar um relógio, se eu tenho que fazer isso. O aplicativo é pago? É não, né? Atualizar meu estado. Aonde eu pretendo chegar com isso? Era para ser simplesmente uma atividade saudável, que caiba na minha agenda, e que eu possa, claro, buscar um exercício cardiovascular, melhorar minha condição física, minha saúde. Por que isso vai se transformar numa corrida contra mim mesmo? Esse é o ponto da ideia da alta performance. Cara, mas agora sim, vou fazer advogado do diabo aí, vou passar um paninho pra galera.
Porque, mano, eu vou ser sincero com vocês, mano. Eu tenho muita dificuldade em fazer atividades não cognitivas, assim, né? Atividades físicas que não precisam da cognição, né? A pior delas pra mim é a academia. Cara, tá ficando uma coisa assim insuperável, insuperável, cara. A última vez que eu consegui descer na academia lá do prédio, né, mano, aqui do prédio, eu fiquei um tempinho fazendo, aí, mano, eu falei, mano, eu não aguento ficar aqui, velho, eu não aguento. Aí eu, mano, larguei no meio e saí andando, tá ligado? Porque eu acho muito entediante, mas é um nível de tédio, assim, absurdo, sabe? Absurdo. E esses tipos de desafio, essa gamificação, meio que ativa esse lado seu, né, velho? De você ter que pensar como que você vai fazer pra se superar, né? Onde você tá encontrando dificuldades, coisas do tipo, e aí você acaba focando a sua mente em algum lugar, sabe? Enquanto faz o exercício. Por exemplo, jogar futebol eu gosto muito. Segunda-feira, como eu fui na Kings League, eu não consegui jogar futebol. Cara, eu tô maluco, e agora segunda-feira que vem é feriado também não vai ter futebol. Então eu tô maluco assim, né? Tô pensando onde eu vou arrumar um futebolzinho pra eu jogar. Por causa disso, né, velho? Você tem a estratégia do jogo, você tem, né, pensar ali como que você vai fazer, como você vai dominar a bola, se você vai conseguir ou não, tentar fazer o gol, objetivo de ganhar o jogo e tal. E aí acaba sendo uma atividade mais prazerosa, né? Então, desde passado aí, o mini pano. Aonde não importa o que você vai fazer, você tem que desempenhar o seu melhor, você tem que ser o melhor, dar o seu sangue para absolutamente tudo. E não é restrito apenas às práticas. Pô, mas a academia precisa de cognição sim. A quantidade de gente que faz sem consciência corporal nenhuma, tudo errado. Ah, mas não é assim uma mega cognição, né, velho? Depois que você pega ali o esquema, coisa do tipo, aí, mano, já era, né? Meio que aquilo, né? Meio que aquilo. Algumas pessoas falam, quando eu converso com isso no bar, né? As pessoas falam, ah, tem o negócio de você ficar fazendo um planejamento para aumentar o peso, tem esse rolê que o Luiz tá falando aí, que o aplicativo incentiva, que é se superar, né, no próximo treino e tal. Mas eu nunca consegui entrar nessa brisa aí não, mano. Nunca consegui entrar não, velho. Eu não sei se não tem muita apego a essa questão da estética também, né? Porque eu vejo que a galera fica muito nisso, né? De vou definir o músculo, eu vou malhar que eu vou pegar, preciso pegar esse músculo específico aqui do bíceps, né? Aí, pô, vou malhar diferenciado, aí, mano, vou aumentar aqui o peso pra. Aí, como eu não acho que não tem essa questão, não que eu não tenho, né? Me pega pouco essa questão, aí eu não engajei nessa gamificação na academia, não, mano. Digamos assim, de atividade física. Absolutamente tudo hoje que você vai se propor a fazer, primeiro, vai existir uma certa gamificação justamente para te colocar nessa máquina de performar o seu melhor, de dar o seu máximo, de você planilhar absolutamente tudo na sua vida. E também essa ideia de lançar isso nas redes sociais, que está muito atrelado com os vídeos que eu fiz aqui nesse canal. Aliás, serão temas recorrentes aqui, que é essa ideia da performance no digital, essa ideia da performance e do consumo atrelados, que coloca a gente em situações das quais a gente não precisa. Simplesmente você não precisa ser o melhor em tudo que se propõe a fazer. Chega disso, seja medíocre. Olá, meu nome é Luigi, bem-vindo ao meu novo canal. Reconhecer o cenário aqui de algum react que você assistiu, deu risada? Enfim, que tal se inscrever nesse novo canal? Tô buscando os 100 mil reais. Tô buscando os 100 mil inscritos e os 100 mil reais também. Aqui é alta performance. Veja, as redes sociais nos... Tamir, faz jiu-jitsu. Brasileiro só pode dizer isso. Cara, eu sempre tive vontade, ainda tenho vontade de fazer jiu-jitsu, porque, mano, fala que é tipo um jogo muito estratégico, né? Tipo, é meio que um xadrez das lutas, né? Tem toda uma estratégia e de prestar atenção nos movimentos, tal, né? De como você pode fazer alguns tipos de alavanca, como ganhar de pessoas que são bem mais pesadas que você, né, tal. Então tem todo esse desafio. Eu acho que seria muito interessante, mano, assim, mas eu nunca tive oportunidade de fazer, né? Até porque para iniciar também o jiu-jitsu é um esporte meio caro também, né? A academia de jiu-jitsu não é barata. E aquele primeiro passo de você comprar o kimono, né? Toda essa parafernália aí é uma parada meio cara, né, velho? É uma parada meio carinha, assim, né, mano? Aí eu sempre meio que parei nessa barreira aí de, mano, porra, não vou pagar 300 conto num kimono, velho. Não vou. colocam num total estado de Não que eu não vá nunca, mas, tipo assim, sempre foi essa barreira que me parou. comparação. Então, quando eu comecei a correr, usando o exemplo meu aqui, é óbvio que eu comecei a me comparar
com outros corredores. Só que tem uma série de questões que a gente não leva em conta na hora de ficar nessa eterna a grama do vizinho é mais fresca. Eu tenho 37 anos, é óbvio que eu não vou conseguir ter uma performance de um adolescente de 17, 18 anos, sei lá, alguém no auge da forma física, com 22, 23 anos, correndo. Então não tem muito sentido eu querer, sabe, correr como ele, ter o tênis que ele tem, ter a roupa. Não, se eu comprar a roupa vai melhorar meu tempo, se eu comprar um tênis vai melhorar meu tempo. Essa comparação, ela é completamente descabível, porque no fim do dia, a pergunta que eu me fiz e que é a pergunta que eu faço para todo mundo que se transforma em um obcecado por esses hobbies, por essas questões, é: aonde você pretende chegar com tudo isso? Até onde você vai? Né? Então, cozinhar. As pessoas começam a cozinhar e gostam muito de ficar assistindo canais de culinária. E aí, quando elas vão lá e fazem os seus pratos, elas percebem que ele não ficou tão bonito, eles percebem que eles não têm os utensílios tão belos e tão caros e tão modernos quanto a pessoa que está lá do outro lado. Então, hoje em dia, eu tenho uma visão muito crítica de canais de culinária, porque eles, na minha visão, eles acabam mais afastando as pessoas, eles transformam a culinária em entretenimento e não em algo cotidiano que você pode fazer todo santo dia. Você pode fritar um ovinho, fazer uma... Pô, canal de culinária igual daquele Leonardo Abreu, né? Pô, aquilo lá é good demais, mano. Tem umas receitas good demais. Outro dia eu fiz uma panqueca que ele ensinou lá. Pensa na panqueca que presta, velho. Cê é louco. Eu fiz também outro dia do lasanha também. Bolonhesa. Boa também, mano. Prestou também. Arrozinho na panela que você tem, com os ingredientes que você tem. Não precisa ser o melhor prato, você não precisa ter os melhores utensílios. Você faz aquilo que dá para fazer, que cabe no seu orçamento, que cabe na sua rotina e que seja gostoso para você. Então eu, por exemplo, eu brinco muito comigo que eu não sei empratar. Todos os meus pratos, por mais que estejam saborosos, quando eu vou lá, monto ele, eu olho, ele tá esteticamente feio. E eu falo assim: ó, pessoal, tá aqui o meu prato, ó como tá feio. Daí, pô, Luiz, para com isso, tá bonito e tal. Mas é porque, mesmo eu gravando esse vídeo aqui, parece que eu tô livre dessa ideia de performance. Eu me pego muitas vezes preso nessa ideia da performance, que eu tenho que fazer a melhor apresentação possível. Eu tenho que ter a melhor cozinha possível. Então é um hobby que pouco a pouco vai se transformando num tormento. Eu falo muito isso com meus amigos, quando eles começam a treinar na academia, por exemplo, que é a ideia de shape, né? Então todo mundo que entra na academia quer ter shape. Você precisa ter shape, você tem que ficar... Aí você vai seguir... E isso é um problema sério, cara. Você vai seguir os perfis marombas, né? As mocinhas vão seguir as blogueirinhas marombas, e todos eles estão lá treinando há 10 anos. Tamir, quer um kimono? Eu te arrumo um. Eu tenho 1,93. Pô, mais ou menos meu tamanho, Dani. Mais ou menos. Mas, mano, será que eu vou conseguir colocar o jiu-jitsu na minha rotina? Não sei, mano. Eu tenho vontade mesmo, velho. Tenho vontade, mas será, mano? Não sei se eu tenho. Eu acho que pra colocar o jiu-jitsu eu vou ter que largar o futebol. E não sei se eu tô na vibe de largar o futebol, velho. Vou refletir sobre isso, mano. Vou refletir sobre. Mas obrigado, Dani. Alguns hormonizam, outros vivem literalmente daquilo, trabalham com aquilo, então, portanto, eles têm tempo para ficar o dia inteiro na academia, tem patrocínios, são contextos completamente diferentes do seu, contextos sociais, etc. E as pessoas começam a se comparar. E aí, essa comparação, essa ideia da performance, ela começa principalmente através do consumo, né? Então você quer comprar as coisas que eles têm, porque é aquilo que vai te ajudar. Então você tem que ter o Super Coffee, então você tem que ter o Whey, você tem que ter a creatina daquela marca, você tem que ter o shortinho, o conjuntinho daquela marca, você tem que ter a roupa, você tem que ter o tênis para fazer o agachamento, você tem que ter o tênis. Então tudo isso você vai consumindo, e sempre dentro de um contexto da comparação. Porque no fim do dia, esse papo mole de alta performance para tudo é justamente você se comparando com terceiros e não com você mesmo. Então, por exemplo, pro Luigi, que corre os 5 km dele hoje e faz lá em 38 minutos, 40 minutos num dia que eu tô bem desanimado, pô, é o meu melhor. Por que isso não é o meu melhor? Não, mas você tem que melhorar a sua performance, porque na semana passada você correu em 35, então você tem que correr em 34. Pra quê? Minutos, pra quê? Academia mesmo, por que a gente, tantos jovens hoje em dia, brincam, fazem piada com anabolizantes, com
o uso de esteroides é justamente pela performance. E aí, pra quê? Aonde você pretende chegar com tudo isso? As pessoas... Mano, eu acho que o Luiz tem um ponto, né? Assim, ele tem um ponto, mas também existe uma outra face desse ponto aí. Que é tipo assim, mano, quanto mais você vai se aprofundando em determinada coisa, né? Mais refinada fica a sua percepção sobre a coisa, né? Mesmo que seja um estágio de hobby, né? Você ainda tem uma visão mais apurada sobre determinada coisa, né? E essa visão apurada em determinada coisa vai fazendo com que você se engaje ali na parada e queira estar sempre ali, né? Melhorando, né? Tentando coisa diferente, aprendendo sobre a parada, né? Igual eu gosto muito de futebol, né? Igual, vou repetir, gosto muito de futebol e tal. E aí, mano, agora já tá me incomodando eu não conseguir jogar 1 hora e meia direto com a mesma intensidade, né? Porque chega um determinado momento, ainda mais por causa da idade, né? Aí chega um determinado momento que, mano, você não tá mais pra isso, né, velho? E aí, velho, você quer, fala, pô, mano, se eu fizer um treininho ali, né, de funcional, alguma coisa no outro dia da semana, pra eu poder chegar no futebol de segunda e meu rendimento melhorar, né, minha intensidade no jogo melhorar. Porque, velho, é meio frustrante quando você tá ali se divertindo, sei lá, 50 minutos, 1 hora de jogo, e aí você tenta fazer uma parada, mano, você precisa dar um pique ali, ó, aquela posição certa é onde eu deveria estar, mas eu não tô conseguindo chegar ali porque meu pulmão já foi, minhas pernas não tô aguentando, né? Então, velho, tende a você a querer, mano, vou tentar fazer um funcionalzinho ali, só pra ver se melhora, se aquela bola ali eu já consigo ir, que antes eu não conseguiria ir. E assim você vai, né, se engajando naquela parada, né? Não sei, né? Eu acho que tende a ser isso, né? começam, por exemplo, a se interessar por churrasco. Aí eles querem ser os melhores churrasqueiros. Eu tive uma longa discussão sobre isso lá no meu rancho semana passada. Não, porque a carne tem que cortar a favor da fibra, aí vamos descansar ela aqui, porque vamos não sei o que. Eu falei, gente, aonde vocês querem chegar com isso? A carne é de boa procedência, a gente faz churrasco todo santo dia, todo santo final de semana. A gente nunca reclamou da qualidade da carne, a gente sempre se divertiu. Agora não, agora a gente vai começar a ser o melhor churrasqueiro possível. Cara, já é o melhor churrasco possível. Cara, agora o Leandro falou a good, eu queria falar sobre isso também. Me pega um pouco disso, essa crítica, principalmente correr. Porque, cara, Ah, mano, eu vi poucas gente, assim, conheço, tá? Pessoalmente, poucas pessoas que conseguiram sair do vício da cocaína, tá ligado? Poucas pessoas, mano. É... Assim, que estavam usando um nível, né? Um usuário, né? E conseguiu se livrar daquilo. Todas, absolutamente todas as que eu conheço que conseguiram sair, são poucas, né? Todas foi nesse hiperfoco de bagulho de correr, bagulho de bicicleta, todas, mano. É bizarro a capacidade que, tipo, esses exercícios, atividade esportiva em alto nível tem de ajudar no combate desse tipo de doença, né? Um adicto, um depressivo, tal, né? Não que depressivo seja igual a adicto, tá, gente? São duas coisas diferentes. Eu só tô falando disso porque o Leandro lembrou ali, tá? Falei do adicto, ele falou da depressão, no caso, né? É impressionante, cara. E faz todo sentido, né? Porque tem a ver com a dopamina, né? E muita galera fica viciada na dopamina, gosta muito da sensação de dopamina e tal. E a maioria de drogas e algumas situações neurológicas mexem justamente com essa questão da dopamina, né? Até até o café também mexe com isso, né? Então é muito louco. Não sei se vocês já viram isso assim, ou se alguém pode contar algum tipo de relato em relação a isso, mas é bizarro isso, cara. Então eu acho que entre as mazelas aí que tá rolando e tal, eu acho que essa mazela aí velho, de rentabilizar em cima de alastro de esporte, eu acho a de menos, tá ligado, velho? Eu acho a de menos mesmo, assim. Acho que, de uma forma geral, o saldo é muito mais positivo do que negativo. Tem alimento, tem companhia. Claro que você pode ali dar uma estudada e tal, mas isso não pode ser uma obsessão. Você não pode se tornar um obsessivo em absolutamente tudo que você vai fazer, porque você não deixa de ser hobby, deixa de ser divertido, deixa de ser simplesmente um escape. As pessoas começam a assistir filmes, eu crio um perfil no Letterboxd. Então você gamifica
a sua cinefilia. Então você tem que dar estrelas, então você tem que ficar ali martelando, meu Deus, eu tenho que dar estrela por filme, quantas estrelas? É 3, é 4, é 5. Tem que escrever um texto e tem que ver se as pessoas concordam com o seu texto. Pô, isso aí é sobre performance. Por que simplesmente você não pode assistir um filme? Por que você tem que dar nota? Por que você tem que... É divertido? É uma prática pra criar gente criativa bacana? É. Mas será? A gente precisa tudo planilhar, tudo na nossa... Mas eu acho que aí faz a parte da diversão. Acho que, mano, acho que você tá exagerando, ô Luigi. Porra, eu acho que isso faz parte da diversão, cara. Faz parte da diversão da galera, mano. É tipo, mano, você vai complementando atividades junto naquela atividade, pô. Eu não tô entendendo não, mano, Luigi. Acho que você, não sei. Acho que você, mano, tá estressando muito o argumento, tá ligado? Eu entendo, velho, que, pô, o capitalismo é selvagem, eu entendo, mano, que esse negócio de monetização das paradas, né, de uma forma absurda e tal. É, pô, é verdade, rola esses papos, mas não sei, acho que tá estressando muito a corda, precisa. É isso, assim, o 880? O Sona falou, quem eu conheço que largou o pó, trocou por exercício e banza. Nem bebe direito porque dá fogo no rabo. É verdade, mano. Esse bagulho aí de cerveja, um vício associativo do caramba com o negócio de pó. Já vi nego nesse naipe também. Nossa vida tem que ter uma planilha, tem que ter uma... Eu me lembro muito de um vídeo que a gente assistia muito na live, né? Que é o cara que vai fazer o Bulletproof Coffee, é o café de alta performance lá. E aí, em um determinado momento, ele pega uma balança Bluetooth e ele fala, não, aqui ó, eu vou pesar aqui e aqui vai estar tudo computado, o peso dos alimentos que eu consumo, porque esse aqui é biohacking para aumentar minha performance. Meu Deus do céu, mas tudo tem que ter planilha na nossa vida. Tudo tem que ser o melhor. Mas e o melhor para quem? Para você ou segundo alguém? E isso entra, inclusive, na questão de relacionamentos. Muitas pessoas, hoje, prestam mais atenção no relacionamento alheio. Agora, esse bagulho de relacionamento aí, esse bagulho é verdade. Mano, isso aí, 2 e 2 são 4. Isso aí você pode ver, mano. Casalzinho que, mano... Pô, diário de casal, diário do amor, Instagram e TikTok, o diário do amor. Pô, mano, vira e mexe, acaba, velho. Pode ver isso aí. Mano, isso é lei das leis, velho. Agora eu não sei se é o contrário, eu não sei se é causa ou se é consequência. Isso aí eu não sei. Isso aí eu preciso estudar. Causa ou consequência, mas, mano, que tem. Casal que fica fazendo diário do amor no Instagram. Daqui pra frente, só pra trás. Passa um tempinho, ó, o Felipão aparece. Acabou. Não existe mais. Dureza. Naquelas famílias supostamente felizes, que têm vidas supostamente perfeitas, que têm apartamentos tudo bonitinho, milimetricamente feito. E você compara o seu relacionamento com aquele, porque o dele é melhor. Se você queria que o teu relacionamento fosse idêntico àquele, tá faltando alguma coisa no teu relacionamento, você não sabe dizer o que. Então até para se relacionar você tem que performar. Então hoje, quando você olha para o seu consumo de entretenimento, de redes sociais, de absolutamente qualquer coisa, tudo tem uma planilha, tudo tem uma gamificação, tudo tem uma nota. Planilha é a mais, planilha eu passo. Planilha eu não faço nem para que precisa, que é direto para bobagem. Tudo tem um review, tudo tem algo que instiga você a fazer o melhor. Sabe? E isso não entra nem na esfera, sei lá, profissional. É óbvio que se você é um profissional, você tem uma empresa, né, você tá numa faculdade, cara, você tem que dar o seu melhor por questões óbvias, né? Não é disso que se trata. Isso são das responsabilidades da vida adulta. Mas é essa performance, do ponto de vista... É como se a gente importasse para a vida pessoal todos os vícios da vida profissional. Livro, você vai começar a ler. Então você tem que ler tantos livros por mês, senão você não é um bom leitor. Você tem que ter a média de livros, sabe? A média de leitura por dia, a média de leitura por semana, a média de leitura por ano. Eu falo, e eu não sei o quanto isso para mim é uma vantagem, mas eu sou uma pessoa que me pego muito nisso, nessa armadilha da performance.
que eu tenho que ler porque eu tenho que ler, né? Beleza, eu tenho que ler porque eu tenho que ler. Aí, sei lá, tem dia que eu vou lá, leio 5 minutos, eu fico me sentindo mal, porque não, poderia ter lido 20. Cara, mas tá bom, li. Cara, precisamos falar uma coisa sobre a leitura. Será que a sociedade está preparada para isso? É porque é uma parada muito tênue, né, velho? Quando terminar o vídeo, eu vou falar sobre a leitura. Quando terminar o vídeo do Luiz, eu vou falar. Me cobrem. Sabe? Tem que treinar, tem que dar o meu melhor na academia, tem que dar o meu melhor na corrida, tem que dar o meu melhor na cozinha, tem que dar. Eu gosto muito de coquetelaria, então tem que dar o melhor. E até que ponto. Aqui eu tô. Não tem roteiro, né? Mas aqui eu tô sendo bem sincero com vocês. Porque de fato é uma armadilha que a gente cai. Mas até que ponto a gente tem que ficar sendo obcecado com o melhor? Porque a gente não pode simplesmente fazer coisas que nos agradam, que nos deixam felizes, de forma orgânica, de forma natural, sabe? Hoje eu tô com vontade, vou fazer, hoje eu não tô com vontade, não vou fazer. Por que a gente Academia, se dependendo da vontade pra fazer, não faz nunca. Esquece. tem que ter esse compromisso de ser o melhor? Não sei. Dentro da média, se você for o medíocre, que cozinha na média, né? Porque lembrando, medíocre não é uma ofensa, tá? Também tem essa. Gamer médio tá paz, tá com cara de problema de burguês safado. Que isso, pô? Ele tá botando a reflexão dele aí pra nós, pô. Eu não tô performando nem no meu trabalho, quem dirá frivolidade. Que isso, gamer? Que isso? Não, o cara tá só desabafando, pô. Essa distorção da palavra medíocre. Se você cozinha dentro da média, corre dentro da média, faz academia dentro da média, você tá na média, né? Você pode não ser o melhor, você também não vai ser o pior. É isso. Me diz aí o que você acha dessa ideia. Pô, Luiz, achei que você, mano. Achei que você tem um ponto, mas calma. Não é 80 assim, né? Não é 8, né? Mas. Pô, também não é 80, né, velho? Também não é 80, né? Tem meio caminho. A parada que eu ia falar sobre livros é o seguinte, mano. Eu vou começar pela perspectiva boa, né, velho? Porque senão o nego vai me confundir aí, vai achar que eu tô incentivando ignorância, né? Não é sobre isso, não. Cara, a humanidade, né? Toda a forma mais antiga aí de se transmitir conhecimento de uma forma perpétua, né? Quase perpétua, é através da escrita, né, velho? Desde que a galera conseguiu escrever e tal, e passar o conhecimento através de escrita, mano, que a sociedade aí começa a se, né, desenrolar pra frente, né? Então o que acontece? Como, mano, o ser humano já tá na correria mocota, você tem um acervo absurdos de conhecimento de coisas que foram ditas através da escrita, livros, né? Então, mano, é um retrato muito grande. A maior parte do retrato, se você olhar numa perspectiva do todo, a maior parte ali, né, mano, da existência do ser humano, coisa do tipo, né? Esses conhecimentos estão ali, mano, focado em escrita, tal, em livro. Então, mano, tem uma biblioteca gigante, hiper mega gigante, tá ligado? Ponto. Dito isso, então, velho, pô, necessariamente se você busca algum tipo de conhecimento, né, velho, acumulado do que o ser humano já pensou, já refletiu, já falou, até as bobagens, coisa e tal, mano, definitivamente livro é o melhor lugar para você buscar isso. Como método de aprendizagem, livro é o pior método possível, né, mano? É o pior, né? Tem a piramidezinha que eu mostro lá, né, pra vocês, né? A piramidezinha, pirâmide do conhecimento. E assim, mano, eu não sei eu não sei o nível o nível de confiabilidade dessa imagem e coisa e tal, mas, mano, eu tenho essa sensação, eu compactuo com isso, assim, né, de uma forma empírica, assim, sei lá, né? Percebo isso na vida aí, que é, mano, ler, escutar é uma forma muito good de aprender, é uma forma good pra caramba, e é bem bizarro, assim, né, porque, pô, faço aí, né, já li bastante livros aí na live, deixo aí nas playlists, né, e é engraçado, porque eu li aqui na live, e aí à noite eu não consigo dormir sem algum sonzinho, já faz mais de 10 anos, tá ligado? Então toda vez que eu vou dormir, eu sempre tenho alguma coisa falando comigo, assim. Geralmente coloco um podcast, um vídeo no YouTube, alguma série, sabe? Um rádio, e deixo rolando assim do meu ouvido pra eu dormir, tá ligado?
que eu não consigo dormir sem. E aí, o que eu fazia? Eu li o livro pra vocês aqui, tipo, um capítulo, aí à noite, quando eu ia dormir, eu colocava esse vídeo pra ouvir. Cara, é bizarro. Eu li, e depois eu ouvi eu mesmo, eu lendo, e, velho, o nível, a quantidade que eu entendia ouvindo, muito maior do que lendo. Muito maior. Inclusive, o dia que eu fui lá no Ferrez uma vez, eu conversei com ele sobre isso, assim. Enfim, ver, eu não preciso nem falar, né, mano? O ser humano, ele é, porra, a visão, o sentido, os sentidos mais importantes do homem é a visão. Inclusive, até tem aqueles testes, né, velho? De você colocar dois sentidos para se confundirem. Você vê que a visão, como ela é tão predominante no ser humano, ela até às vezes confunde, né, velho? Tem aquela, o pessoal, não sei se vocês também têm, mas eu também tenho aquele negócio de enjoo no carro, né? Manja, se você tá dentro do carro e aí você lê algum texto ou lê alguma coisa, aí você começa a dar uma ânsia de vômito absurda. Pô, eu tenho isso, eu não consigo ler um parágrafo, né, nem no celular, nem nada no carro, porque começa a me dar um enjoo. E esse enjoo é porque seu olho tá vendo uma coisa parada, mas seu corpo tá sentindo que o negócio tá mexendo. Então o corpo acha que você tá sendo envenenado e quer jogar pra fora, tá ligado? Então por isso que você fica. Ó como é que é a loucura, ó como é que esse negócio do sentido mexe, do sentido visão mexe tanto com a gente, né? Então, pô, ver é absurdo. Ver e escutar, que já é mais esse mundo moderno, né? Ilustrado, né, com a visão e audição, pô, isso aí é uma forma incrível, né? 50% aí, ó. Aí a aprendizagem passiva, conversar, no caso seria ativa, né? Tá invertido aqui, tá, gente? Aqui seria passiva e aqui seria ativa. Conversar, debater, reproduzir, classificar. Essa aqui eu gosto muito, né? A de poder debater, pô, isso aqui é uma forma muito, muito maluca, né, velho? Porque os seus próprios pontos, as suas próprias perspectivas fica sendo colocado em antagônico e você precisa criar algum desfecho para aquela contradição que foi aparecida, né? Que foi mostrada, né? Então, bizarro, praticar aí para as coisas muito mais práticas, né? E agora essa aqui que é o, mano, isso aqui, velho, é puro suco da verdade. Isso aqui é puro suco da verdade, cara. Ensinar os outros, puta que pariu, cara. Se você precisa ensinar os outros, se você precisa ensinar os outros, velho, aí o seu conhecimento sobre uma coisa fica botado em xeque. É bizarro. Ó, só colocar aqui um adendo aqui, ó, que é importante, tá, gente? O Thiago falou, Tamir, essa pirâmide de conhecimento não tem respaldo científico. Obrigado, viu, Thiago? Na real, é praticamente pseudagem. A forma que você vai aprender melhor tem mais a ver com o que você está mais acostumado a escutar. Beleza. Ó, o Thiago mandou a good aí, né? Como eu disse lá no começo, eu não sei, né? Eu não sei a procedência desse bagulho aí, né? Científico. Tô só falando que eu me identifiquei porque comigo isso aí funciona pra caramba, assim. E eu tinha essa percepção, continuo tendo essa percepção de relação comigo mesmo, tá? Singular. Porém, né? Depois eu descobri essa pirâmide, falei, caraca, faz sentido isso aqui com a minha percepção. Então, por isso que eu tô mostrando para vocês aí mais uma forma de ilustrar como eu aprendo do que necessariamente aí se é pseudagem ou não, tá, gente? Não confiem na pirâmide. Mas enfim, aí vocês fazem analogia aí se com vocês funcionem também, tá? Fazem os testes anedóticos. Mas, pô, ensinar os outros, cara, ensinar os outros é bizarro, assim, né, velho? É bizarro, que aí você vai, pô, você pensa, cara, mano, eu preciso ensinar isso. Igual eu penso, mano, eu preciso ensinar isso aqui pra criança. Aí eu falo, mano, pô, mas pra ela entender isso, ela precisa entender uma outra coisa antes. Aí, cara, como é que eu vou ensinar essa outra coisa antes? Aí, qual que é a melhor forma de, o que que eu preciso ensinar primeiro, tal? Aí você vai desconstruindo tudo, aí você fala, caraca, mano, você entende muito mais os conceitos das coisas que você já sabia, sabe? É bizarro, mano, bizarro. O do ensinar os outros é o mais bizarro de todos, cara. Eu acho. Mas e aí? Deixa aí, me fala aí o que que você acha. Faz sentido ou não? Pseudociência também. Baseada em PN. Porcaria nenhuma. Fala aí. Mano, toda hora esse bagulho mudando pra cá assim, aí fica difícil a vida, né? Boa tarde, Tamir. Já rolou André? Ainda não. Vamos ver agora?